Olá, meu nome é João, da turma de prática de eletromagnetismo. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns desses conceitos. Bom, os materiais supercondutores são materiais que, quando expostos a temperaturas muito baixas, têm a característica de deixar a corrente elétrica passar sem apresentar nenhuma resistência, ou seja, resistência desprezível. Podem ser feitos de elementos químicos puros, como mercúrio, chumbo ou carbono, elementos orgânicos, como nanotubos de carbono, grafeno, elementos cerâmicos e algumas ligas metálicas, como o germânio e o nióbio. Tais materiais, quando são resfriados abaixo da temperatura crítica, impedem a passagem do campo magnético no seu interior por meio do efeito Meissner, que eu vou explicar adiante, o que faz com que o material se comporte como um ímã. Bom, falar agora da permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética é, na verdade, uma constante de proporcionalidade e depende do material de que é feito o objeto e também do campo magnético existente. Nós calculamos a permeabilidade magnética através da relação entre o fluxo magnético e a intensidade do campo magnético. O efeito Meissner, resumidamente, o efeito Meissner é a expulsão de um campo magnético de um supercondutor, ou seja, quando um material está abaixo da temperatura crítica, se tornando um supercondutor, não há presença de campo magnético no interior do material, o que faz que altere também o campo magnético ao redor do material. Falar um pouco agora sobre os materiais paramagnéticos, que são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, alinham-se, fazendo surgir um ímã, que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Alguns exemplos são o alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre, entre outros. Os materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece um campo magnético no material que possui um sentido contrário ao campo aplicado. Alguns exemplos é o cobre, a prata, o chumbo, entre outros. Os materiais ferromagnéticos, esses materiais eles ficam fortemente imantados se colocados na presença de um campo magnético, e é possível verificar experimentalmente que a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. Alguns exemplos é o ferro, o cobalto, o níquel e a liga formada entre eles. Bom, os ímãs permanentes são objetos fabricados a partir da mistura de minerais, dentre eles os elementos de terras raras, que dão a esses objetos a capacidade de manter o magnetismo adquirido indefinidamente, até que algum fator provoque a sua desmagnetização, ou seja, ele não se desmagnetiza apenas por ação do tempo. Para a primeira simulação, iremos criar um projeto 3D. Aqui nós iremos selecionar o eixo ZX. Vamos criar um retângulo qualquer. Com o retângulo feito, veremos aqui no Edit, Sweep, a turma do eixo, selecionar o eixo Z. Aqui, 30 graus, para formarmos 12 segmentos. Aqui, com o primeiro segmento feito, nós iremos usar a ferramenta para rotacionar ele, acrescentando outros. Aqui vamos botar 360. 12 elementos. Nós iremos duplicar ao longo do eixo. Vamos selecionar o eixo Z, ângulo de 30 graus e 12 peças. Iremos então a ferramenta assim. Agora iremos criar um modelo 2D. Aqui nós iremos criar um outro retângulo. Nesse retângulo vamos selecionar todas as arestas
E aqui em Boundaries, selecionar Balloon. Agora iremos criar sistemas de coordenadas para cada ímã. Teremos assim 12 peças e 12 sistemas de coordenada mais o sistema global. Vamos selecionar as peças desejadas aqui e dar a eles material NDFE30. Ok. Agora nós iremos dar a eles cada um a sua coordenada. No caso esse aqui é a coordenada 1, a coordenada 2 e assim sucessivamente. Agora, com o sistema de coordenadas aplicado, basta virmos aqui no campo, selecionar primeiro o plano desejado, que no caso é o plano XY. Agora viremos. Primeiro temos que setar aqui, resolver apenas o campo. Agora vamos aqui no campo e selecionar quais resultados nós queremos obter. Selecionar todo objeto. Aqui, escolhendo campo magnético, podemos ver que não há campo no interior. Realizando o mesmo processo para a simulação 2, mudando basicamente só as coordenadas locais. Resolvendo o sistema, podemos ver que o campo magnético no interior dos ímãs tem sentido, uma orientação como já esperado. Realizando o mesmo procedimento para a terceira simulação, podemos ver como se tivesse criado alguns polos aqui, onde o campo sai em determinada parte e entre outras. Realizando os mesmos procedimentos para o experimento 4, podemos ver aqui o esperado, que o campo tende a se anular na parte de baixo e fica mais intenso na parte superior. Agora vamos realizar o experimento da bobina, onde aqui podemos iniciar o processo, fazendo primeiro o modelo 2D. Aqui, inicialmente, nós vamos pegar a ferramenta do retângulo, fazer um retângulo qualquer. Vamos vir aqui e botar as medidas que foram estabelecidas na tarefa. Vamos pegar o próximo retângulo, botar interno aí, da mesma forma, estabelecer as medidas
Aqui nós vamos selecionar ambos os retângulos, vou subtrair, vai deixar dessa forma. Vamos pegar o retângulo novamente e desenhar interno aqui. E com a ferramenta vamos dar as medidas necessárias para ele. Aqui eu antecipei para facilitar o trabalho, que já está com as medidas necessárias. Depois dos triângulos feitos, você faça um triângulo maior. Vou até fazer novamente aqui. Fazer um triângulo que englobe os outros dois. Aqui você vem boundary, balloon, selecionar as arestas do objeto, um boundary, balloon, ok. Agora você vai clicar só diminuir a transparência aqui. Você vai atribuir a um condutor perfeito essa parte de fora, que no caso seria o supercondutor, né? E ao material interno você vai atribuir inicialmente o cobre. Agora você também tem que vir no retângulo interno e acrescentar uma corrente. No caso aqui eu botei a corrente de 500 amperes. Aqui em validate, para validar. Aqui também solve field only. E aqui para ele fazer a simulação. Eu já deixei pronto aqui para facilitar a visualização. Nós temos aqui o vetor, campo magnético, que ficou dessa forma. A magnitude do campo magnético. E aqui o fluxo de linha, né? Isso tudo para o material cobre. Agora, para representar um material paramagnético, vamos mudar aqui de cobre para alumínio e ver como fica. Aqui, aparentemente, a magnitude do campo aumenta, né? A maior. O fluxo também aparentemente parece ter mais linhas, com o alumínio. Agora vamos usar o magnésio como outro material paramagnético. Selecionando aqui o magnésio, usando o mesmo procedimento. Ficou similar ao alumínio, por ter as mesmas propriedades, né, por ser material paramagnético. Agora nós vamos simular material diamagnético. Primeiramente, o cobre a gente já fez, né? Agora faremos da prata. Botando agora a prata como material. E repetindo o procedimento, os processos.
Agora faremos para os materiais ferromagnéticos, que no caso nós iremos escolher ferro, e para o ferro nós podemos ver que o comportamento mudou completamente. Aparentemente só tem campo magnético no interior. Podemos ver aqui pela magnitude do campo. E as linhas também, linhas de fluxo, também são no interior do material ferromagnético. Faremos agora para o material níquel. Da mesma forma que o ferro, ele apresenta campo só no interior, tanto linhas de campo também da mesma forma, e de forma bem intensa, como é visto aqui. Agora faremos os modelos 3D. Utilizando o desenho anterior para fazer o modelo 3D, viemos aqui em criar 3D Design, definir a espessura que a gente quer produzir. Como eu estava falando, para criar um modelo 3D a partir do nosso modelo 2D, vamos vir aqui, Create 3D, vamos voltar o tamanho que nós queremos, vamos acrescentar uma corrente nas duas faces. Aqui vou botar 500 amperes no sentido contrário, e na face de baixo faremos o mesmo procedimento. Se atentar para que fique na mesma direção, ambas as faces. Aqui vamos somente campo. Agora podemos validar aqui, analisar tudo. E ver o resultado para o campo. Para a magnitude do campo, para o vetor do campo e vamos ver também aqui o vetor do campo magnético. Para uma melhor análise nós podemos fazer uma animação. Para ver o comportamento do campo em toda a peça. Agora, a magnitude, podemos ver um comportamento similar nas quinas, nas pontas. Agora repetiremos o processo primeiramente para os materiais paramagnéticos. O alumínio, fizemos aqui a simulação do material magnésio, como podemos ver. O vetor campo ficou dessa forma.
a magnitude dessa forma. Nós podemos aqui fazer uma animação para analisar o comportamento em todo o objeto. Agora faremos o material alumínio. Material alumínio não está dando. Vamos partir para o Vamos partir para os materiais diamagnéticos. O cobre, o primeiro que nós fizemos, é considerado material diamagnético. Então, para acrescentar, vamos só fazer com a prata. Vou mudar aqui o material. Analisa novamente. Podemos ver que é bem similar o da prata com o do cobre. Inclusive o vetor da magnitude. Agora faremos para os materiais ferromagnéticos. O primeiro que nós iremos usar é o ferro, o próprio ferro. O primeiro que nós iremos usar de materiais ferromagnéticos vai ser o próprio ferro. Vamos botar para rodar novamente. E da mesma forma que no modelo 2D, podemos ver que o campo fica só no interior da peça. Não extrapolando para fora. E por último, na simulação deste modelo, vamos usar o níquel. O níquel, assim como o ferro, são ferromagnéticos, então espera-se um comportamento parecido. E nós podemos ver que foi alcançado aqui na simulação. Para garantirmos que o comportamento é uniforme em toda a peça, nós podemos ver aqui como ela se comporta toda a peça. Podemos ver que, por ser o mesmo material, a mesma geometria, o comportamento é o mesmo, não se altera. Criaremos agora o modelo 3D para a gente fazer o último experimento, que é o experimento do torque magnético. Inicialmente nós faremos uma toroide aqui, feita para essa toroide. Nós vamos fazer aqui no centro uma espécie de paralelepípedo. Agora nós iremos selecionar os materiais, que pode ser o cobre, e aqui pode ser
regarding how to simply set nós iremos alterar o modo de solução aqui. Solution. Solution type, electrospray, DC conversion. Ok. Acrescentamos o solution. Agora